Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 12ª aula de língua portuguesa com a turma do 3º ano. Nós iremos concluir o nosso livro 2 com o capítulo 1 da unidade 5. Textos que apresentam dados, páginas 63 a 69. Os itens abordados serão MN antes de consoante, concordância do artigo com o substantivo e a ortografia do H inicial. Então vamos lá, as atividades referentes a esta aula serão atividades da página 63, mão na massa, página 63, 64, 66, 67 e 68. Vamos produzir página 68 e a ficha de atividades, páginas 31 e 32. Vamos começar na página 63, M e N antes de consoante. Observe a lista de palavras retiradas dos textos que você leu. Inverno, manga, planta, segundo e insumo. Agora da letra M, as palavras são temperatura, exemplo, ambiente, empecilho e comprar. Primeira questão. Circule nas palavras as letras N e M que vêm antes de consoante. Porque vocês podem ver que elas já estão circuladas. Segunda questão. A letra N vem antes de que consoantes? V, G, T, D e S. Terceiro. A letra M vem antes de que consoantes? P e B. Então, para os sons AN, EN, IN, ON, usamos a consoante M antes das consoantes P e B. Bom, gente, a regra é muito simples. Antes de P e B, usamos a consoante M. E antes das demais consoantes, você vai utilizar N. Então, M sempre antes de P e B. Primeira questão, mão na massa, página 63. Busque neste livro que você está usando 4 palavras com M antes de P e B. Escreva as palavras encontradas a seguir. Bom, aqui é uma resposta pessoal, vocês vão estar procurando essas palavras e escrevendo. Segunda questão, leia este trava-língua em voz alta. Você consegue repeti-lo rapidamente? Em seguida, copie todas as palavras que tenham N antes de consoante. Então vamos lá. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco da princesa. Então, vocês têm que tentar ler rápido em casa, tá? As palavras que têm N antes, de consoante são princípio, principal, príncipe, principiava, principalmente, princípio, principesco e princesa. Terceira questão. Leia as palavras a seguir e forme pelo menos 4 novas palavras, tá? Mas com um detalhe, todas com AN, EN, IN, ON. Vamos ver quem consegue mais palavras? Bom, gente, aqui também é pessoal, mas eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam entender. No item A, temperatura, temperar. Item B, comportamento, comporta. Na quarta questão é a mesma coisa da terceira, só que com o AN, o EN com o N, né? E aí nós temos no item A, abandonado, eu coloquei abandono. E no item B, interessante, eu coloquei restante. Quinta questão da página 64. Vocês vão buscar palavras no caça-palavra, que são nomes de frutas, né? E vão escrever nas colunas adequadas. Então vamos lá. Tem manga, laranja, morango, pitanga, pitomba, umbu, jambo e carambola. E aqui nós temos as plantinhas, cada uma com seu nome. Pitomba, umbu, jambo, carambola, manga, laranja, morango e pitanga. Agora nós vamos falar um pouco sobre a concordância. Bom, a concordância é uma parte da gramática que vai estudar a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Ou seja, ela vai estudar como as palavras vão se relacionar dentro de uma oração. E aí nós temos a concordância nominal. Na concordância nominal, nós iremos concordar classes de palavras, as classes gramaticais. E quais seriam essas classes de palavras? Geralmente substantivos, artigos e adjetivos. Concordância é a propriedade que os substantivos, adjetivos e artigos
têm de combinarem entre si em relação a gênero e número. Então, você vai analisar os substantivos, artigos e adjetivos e vão concordá-los de acordo com o gênero e com o número. O gênero tem a ver com feminino e masculino e o número tem a ver com singular e plural. Assim, dizemos que se um substantivo está no plural ou no singular, o artigo e o adjetivo deverão concordar com ele. Ou seja, se está no singular, os demais deverão estar também no singular. Concordância do artigo com o substantivo na página 65. Observe o trecho a seguir retirado do texto que você leu. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. A palavra indústria, ela é feminina e vai estar no singular. Então, o artigo que vem junto dessa palavra, por exemplo, a indústria, será o a. Por quê? Porque o a também está no feminino e também está no singular. Assim, se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Ou seja, a indústria, se fosse indústrias, as indústrias. Para quem não lembra, o artigo é aquela classe gramatical, aquela palavra que vem geralmente antes do substantivo, indicando se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Nós temos dois tipos de artigos. Os artigos definidos, o, a, os e as, que vão determinar de uma maneira precisa, né, quem é que está sendo destacado, o substantivo, por exemplo, a bola, o menino. E os indefinidos, que são uma, uns e umas, e esses vão determinar o substantivo de uma maneira mais vaga. Por exemplo, eu digo o menino do quarto ano, o menino do terceiro ano, eu estou sendo específica. Quando eu falo um menino, eu não sei quem é esse menino. Então, eu estou falando de uma maneira mais vaga. E aqui nós temos os nossos artigos definidos e indefinidos. Tá? No singular e feminino nós temos o a, né? E no indefinido uma, tá? No plural as, umas, e no masculino o, e os, uns. E aqui nós temos uma frase que demonstra essa questão da concordância. Dormência. A dormência é um processo, porque processo é a palavra masculina, de evolução das espécies vegetais em relação aos fatores ambientais. Olha, aqui também tem mais um, tá? Fatores ambientais, aos, que está no plural. E com isso consegue distribuir a germinação de suas sementes ao longo do tempo. Ou seja, a gente pode perceber que os nossos artigos aqui que estão circulados, eles estão concordando em gênero e em número com os substantivos que estão vindo após eles. Bom, e vamos também agora lembrar o que é um adjetivo. A gente vai falar um pouco da concordância do adjetivo com o substantivo. Adjetivo é uma palavra variável, ou seja, ela vai modificar, né, em gênero, número e grau, no gênero feminino e masculino. Número, no caso, é singular e plural, e no grau nós temos o comparativo e o superlativo. Ela vai caracterizar o substantivo, indicando uma qualidade, um defeito, um estado, um modo de ser ou um aspecto. Então, vamos aqui para a nossa concordância do adjetivo com o substantivo. A indústria alimentícia driblou o empecilho do calendário e consegue oferecer muitas frutas, legumes e verduras quase o ano todo. Como acontece com o artigo a palavra alimentícia, que é um adjetivo, está concordando, porque ela está no singular, vai concordar com a palavra indústria. Se fosse indústrias alimentícias, ela também iria para o plural. Então, os adjetivos, eles vão concordar com o substantivo a que eles estão se referindo. Página 66, mão na massa. Reescreva os trechos iniciando, né, com o que for proposto. Faça adaptações necessárias. Item A. Frutas, legumes e verduras têm meses específicos em que estão mais saborosos e saudáveis. A fruta tem meses específicos em que está mais saborosa e saudável, que ela foi para o singular. B. Mas há uma época ideal para comprá-los, mas há épocas ideais para comprá-los. C. Algumas sementes germinam assim que encontram as condições ambientais necessárias.
Algumas sementes germinam assim que encontram a condição ambiental necessária. D. A dormência das sementes impede a germinação uniforme. A dormência das sementes impede as germinações uniformes. Esse é um processo de evolução da espécie vegetal. Esse é um processo de evolução das espécies vegetais. Segunda questão. Substitua as palavras sublinhadas das frases por aquelas que estão entre parênteses. Reescreva toda a frase fazendo as adaptações necessárias. Item A. A banana é composta de 75% de água e 25% de matéria seca e pode ser encontrada em diferentes variedades. Vamos trocar banana por fruto. O fruto é composto de 75% de água e 25% de matéria seca e pode ser encontrado em diferentes variedades. B. As variedades mais conhecidas e populares são banana prata, banana maçã, banana da terra, banana ouro e banana nanica. Tipos. Os tipos mais conhecidos e populares são banana prata, banana maçã, banana da terra, banana ouro e banana nanica. C. O formato e o sabor são variados, mas as vantagens nutricionais são parecidas de uma variedade para outra. Vamos trocar vantagens por proveitos. O formato e o sabor são variados, mas os proveitos nutricionais são parecidos de uma variedade para outra. Item D. A banana é muito consumida in natura, mas também pode ser utilizada para diversos outros fins, como sobremesas. Vamos trocar banana por alimento. O alimento é muito consumido in natura, mas também pode ser utilizado para diversos outros fins, como sobremesas. Agora nós iremos falar um pouco sobre a ortografia do H inicial na página 67. Para começar o estudo da letra H, observe a presença dessas letras nas palavras seguintes. Depois, leia as palavras em voz alta. Chapéu, linha, alho, hoje, homem. Em quais palavras o H não tem som? Bom, gente, o H ele não tem som quando ele aparece no início de uma palavra, que é o caso das palavras hoje e homem. As palavras que iniciam com H, elas podem vir seguidas por qualquer uma das vogais do nosso alfabeto. Importante perceber que o H inicial não tem som. Então, aqui nós temos as palavras habitação, herói, história, homem e humano. Bom, gente, olha só, no início da palavra o H não tem valor fonético, ou seja, ele não tem som. E aí as pessoas perguntam, poxa, Tia, se ele não tem som, por que que ele está lá? Né? Por que que não tiram ele só para dificultar a nossa vida? Fica tão mais fácil se ele não aparecesse, que muita gente confunde a escrita das palavras, porque não sabe se o H está ou não naquela palavra. Bom, gente, esse H ele permanece principalmente por razões etimológicas, ou seja, ele é mantido ali devido à palavra de origem, a palavra que originou aquela palavra, então ele permanece. Eu coloquei alguns exemplos de palavras que vêm, né, em que o H permanece por questões etimológicas. Então vamos lá. O hoje ele vem de odie no latim, haver, habere, latim também. Homem, homini, também do latim. Hélice, hélix, do grego. Horizonte, horizon, do grego. E hiato, né, que é que a gente estuda do encontro de vogais. Hiatus, do grego também. Então, a gente pode perceber que essas palavras, elas permanecem com H por conta da razão de origem, de onde elas vieram. Então, a gente não pode estar retirando esse H. Página 68, vamos produzir. Escrevam com a ajuda do professor pequenos textos de divulgação científica sobre a banana. Para isso, usem respectivamente as informações presentes no exercício 2, na última sessão, mão na massa. Bom, vocês podem estar utilizando o exercício 2 ou vocês podem estar fazendo uma pesquisa sobre o fruto banana e escrevendo aqui um pequeno texto de divulgação científica. Página 68, mão na massa. Escreva palavras da mesma família. Observem que todas devem começar com H. História, vocês podem colocar quantos vocês quiserem, que eu dei só uma ideia, né? Historiador. Humano, humanidade, herói, heroína.
Bom, gente, isso aqui é uma das regras que nós utilizamos para evitar, minimizar os erros com relação ao uso do H. Lembrar das palavras de origem. Por exemplo, a palavra historiador, se ela vem de história, história tem H, historiador também terá. Tá? Porque não existe bem uma regra para, essa regra aqui vai delimitar, vai definir com que você só use o H nessas palavras. Não existe. Então, vocês têm que realmente conhecer a escrita da palavra. Página 69, vocês vão recortar palavras em que o H inicial esteja nessas palavras. Se vocês não encontrarem para recortar, pode estar escrevendo. Agora nós iremos para a correção da nossa ficha de atividades, página 27. Para conhecer melhor as comidas que são preparadas ao seu redor, reúna-se com seus colegas e entreviste os profissionais que preparam lanche na sua escola. Olha só, gente, como a gente não está vindo para a escola e que não tem esse preparo de lanche, vocês podem estar perguntando para quem prepara o lanche de vocês em casa ou quem prepara o lanche de vocês que vocês trazem para a escola. E aí vocês vão anotar. Olha as perguntas. Quem organizou o cardápio da escola este ano? Vocês podem estar perguntando quem organiza o cardápio de vocês. Tá? Então, essas perguntas todas que estão aqui, vocês vão adaptar para perguntas que possam ser feitas para quem faz o lanche de vocês. Página 29. Gafanhoto cor-de-rosa. Pesquisadores de Nova Orleans descobrem que a cor verde do inseto está ligada exclusivamente à evolução da espécie. O primeiro gafanhoto cor-de-rosa foi encontrado na natureza em 1887. Desde então, especialistas e estudiosos relacionavam a cor inusitada a uma anomalia genética denominada erixim, bastante similar ao albinismo. De acordo com relatórios e pesquisas, em um grupo de 500 gafanhotos, apenas um teria chances de nascer cor-de-rosa. Porém, os pesquisadores da Audubon Nature Institute, localizada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, descobriram que a coloração ela está exclusivamente ligada à evolução da espécie. Em um artigo publicado na Scientific American, responsáveis pela pesquisa afirmaram que em nenhum mundo sem predadores, os gafanhotos seriam apenas cor-de-rosa, mas também laranja, amarelo ou qualquer outra cor vibrante. É muito mais difícil um gafanhoto verde ser encontrado por um predador. Assim, o número de gafanhotos verdes aumentou ao longo dos anos, enquanto o grupo colorido foi diminuindo. Explica o relatório. Ou seja, existiam gafanhotos de várias cores, mas esses gafanhotos que eram de outras cores, eles eram facilmente encontrados pelos predadores e assim eles iam morrendo. Já o gafanhoto verde, como ele era mais fácil de se camuflar, mais difícil de ser visto, ele foi permanecendo. E aqui no glossário nós temos significado de algumas palavras, né? Exclusivamente significa unicamente, apenas. A evolução, que é a teoria que fala que as espécies da natureza vão se modificando ao longo do tempo para se adaptar, no caso, né, ao meio ambiente. A genética, para quem não sabe, é o estudo dos genes que são transmitidos de geração para geração. O albinismo é uma formação irregular que vai se caracterizar pela ausência de pigmentação. Pode acontecer em vários seres vivos, inclusive em pessoas. E o predador é um animal que captura uma presa para dela se alimentar. Página 30, primeira questão. Qual é o assunto principal do texto? O gafanhoto cor-de-rosa. Segundo, o que o texto está explicando, gente? Ele está falando que a cor do gafanhoto está relacionada à evolução da espécie. De acordo com o texto, o gafanhoto cor-de-rosa ele é o quê? Raro, né? Quarta questão. Explica essa resposta. Por que ele é raro? Porque o texto fala que apenas um gafanhoto entre 500 pode nascer cor-de-rosa. Quinta questão. O texto também relata que a primeira explicação para a cor rosa do gafanhoto não era exatamente a evolução da espécie. Que explicação se dava para essa cor diferente? Bom, os cientistas diziam que era uma anomalia semelhante ao albinismo. Sexta questão. Relacione a informação desse parágrafo com o significado de evolução que está no glossário. O que significou evoluir para os gafanhotos? Bom, significa, gente, que tinha uma cor que os que tinham uma cor mais chamativa, facilmente eles eram localizados pelos predadores. E por isso,
E sobreviveram, em sua maioria, os gafanhotos que tinham a cor verde, porque eles podiam se camuflar, né, facilmente no meio ambiente. Sétima questão. Perceba que há no texto muitas palavras próprias de uma área de conhecimento. A. Copie do texto as palavras que tenham relação com a disciplina de ciências. E aí tem várias, né, gente? Já que é um texto de divulgação científica. Pesquisa, pesquisador, genética, Erickson, albinismo, predador, o próprio nome da revista Scientific American, Evolução. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula e tenham gostado do conteúdo. Tá? Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!